aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de conteúdo porque o Vasco não para, o Vasco é para quem espera e toda hora borbulha uma notícia a respeito do Gigante da Colina. Vamos de aquecimento aí, galera, para o jogo de hoje à noite. Porto Cabedelo e Vasco da Gama, lá na Bombonierita, galera, em Porto Cabedelo, hoje às 7 horas. Vamos com tudo porque precisamos ganhar, galera. Parece aí que o Lanús ganhou o Melgar e o Lanús foi para 8 pontos. E o Vasco precisa vencer, só nos interessa a vitória para que possamos ficar colado. E eu falei que o Lanús seria o time a brigar com o Vasco pela liderança do Grupo G. O Vasco deu mole em ter empatado com o Lanús dentro de casa e agora vai encarar o Lanús lá dentro na Argentina. E ainda tem alguns jogos, né, que vai ter que jogar fora de casa. E o Vasco, como visitante, o Vasco não tem tido um bom retrospecto, né, visitando os adversários. O Vasco não ganha, já vai fazer umas 6 ou 7 partidas que o Vasco não ganha ninguém fora de casa. Então o Vasco precisa quebrar esse jejum e ganhar o Porto Cabedelo hoje, fora de casa, lá na Venezuela, galera. O Vasco e o Lanús estavam empatados, né, com 5 pontos cada um. Porém, com essa vitória do Lanús em cima do Melgar, ele foi para 8 pontos. E o Vasco continua com os 5 porque ainda não jogou, né? Obviamente. Mas, né, se ficar no empate, vai a 6. Isso não interessa o Vasco da Gama, então só nos interessa mesmo a vitória. Então, galera, a situação ficou um pouco crítica para o Vasco da Gama agora, né? Porque se perder para o Porto Cabedelo, vai ficar, de repente, não, vai ficar em segundo colocado, até porque o Melgar, como o Melgar perdeu, o Melgar está com 4 pontos, Porto Cabedelo está com 1, então o Vasco se consagra até o momento em segundo colocado. E em segundo colocado, cara, como eu falei, nós vamos encarar o terceiro colocado da Copa Libertadores, então vai ter mais 2 jogos agregados ao Vasco da Gama, isso não seria bom, agregar mais dois jogos, porque isso é cansativo, ficar viajando, ficar jogando, acaba cansando. Se o Lanús passar em primeiro, o Lanús elimina 2 jogos e fica de boa só aguardando as oitavas. Então era por isso que o Vasco precisava ter feito o dever de casa e ter passado de boa para que a gente não pudesse estar passando por isso, até porque o Vasco não tem estrutura nem condições, nem um time qualificado para estar jogando mais 2 jogos e contra o terceiro da Copa do Brasil. Copa do Brasil não, da Copa Libertadores. A questão não é quem vai vir da Copa Libertadores não, cara. A questão é eliminar 2 jogos. Era só isso. Quem vier, que venha. Pô, o Vasco não escolhe adversário para jogar e nem deve, né? Um time de futebol não deve escolher adversário. Venha quem vier, nós temos que vencer e temos que ganhar. Mas o Vasco não tem ganhado fora de casa, então isso tem complicado muito a vida de nós vascaínos. Então, galera, esse aqui foi um aquecimento para o Porto Cabedelo e Vasco da Gama. E vou vir aí com pré-jogo ainda. Valeu, tamo junto, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!